Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor César Staldo e nesse momento a gente está iniciando a nossa aula de número 4 do curso de Física Básica, Física para Iniciantes. Na aula passada, na aula de número 3, nós resolvemos algumas questões bem básicas sobre velocidade escalar média. Nessa aula, a gente vai dar um passo um pouco mais largo. A gente vai deixar esse básico menos básico, tá certo? Mas ainda mantendo o padrão do nosso curso, que é um curso para iniciantes. Mas dá pra gente puxar a corda um pouquinho mais, que ela não vai torar com certeza. Preste atenção, que nós estamos ao longo das aulas sempre tentando resolver questões de vestibulares, para te mostrar que com o básico também você consegue acertar várias questões, tá certo? Vamos lá. Essa questão falava assim: às 9 horas e 30 minutos, José saiu de casa com a sua bicicleta para visitar amigos. Primeiramente, foi à casa de João, distante 12 quilômetros, chegando às 10 horas. Após conversar durante meia hora, José se dirigiu à casa de Maria, mantendo velocidade constante de 20 km por hora. Chegou lá às 11 horas e 30 minutos. Qual a velocidade escalar média desde a sua casa até a casa de Maria em quilômetros por hora? Tem uma coisa interessante nessa questão, que é esses 30 minutos que o rapaz ficou parado. Esses 30 minutos têm a sua importância, óbvio, tá? Mas você tem que tomar cuidado, porque no cálculo da velocidade escalar média, e eu já conversei com vocês na aula de número 2, você tem que usar o intervalo de tempo total. A velocidade média, ela não se presta a informar o que ocorreu durante todo o percurso, e sim durante o que ocorreu nesse intervalo de tempo. Para ela, o que importa é o deslocamento total e o intervalo de tempo total, e não o que ocorreu a cada instante. A velocidade instantânea que preste atenção nisso daí. A gente conversou na aula 2, tá? Então vamos lá. Vamos dar uma organizada só na ideia dessa questão. Eu tenho aqui um percursozinho onde o nosso garotinho está ocupando 3 posições, tá? Ele está aqui primeiro, depois ele vem para cá, depois ele vem para cá, tá? Vamos lá. Aqui ele está na casa dele às 9 horas e 30 minutos. Então aqui ele está às 9 horas e 30 minutos. 9 horas e 30 minutos. Ele chega à casa do João às 10 horas. Então ele chega à casa do João às 10 horas. E chega à casa da Maria às 11 horas e 30 minutos. Ok? Beleza. Aqui ele gastou 1h30 para andar 12 quilômetros. César, como é que tu achou esses 12 quilômetros? Ele deu. Primeiramente foi a casa de João distante 12 quilômetros. Então ele vem daqui para cá 12 quilômetros. Nessa segunda etapa, me perdoe, ele não deu a distância, mas ele disse que José vai percorrer essa segunda etapa com uma velocidadezinha, tá? Ele não deu qual era a distância, mas ele disse que ele vai percorrer sempre a 20 km por hora. Beleza, mas ele não me deu essa distância e eu irei precisar. Bom, e ele disse ainda que ele ficou parado aqui durante 30 minutos, tá? Ele ficou parado aqui, então ele chega às 10 horas, mas ele só sai às 10 horas e 30 minutos. Beleza. Vamos primeiro encontrar o intervalo de tempo total dessa viagem, porque eu vou precisar. A minha velocidade escalar média, quando eu for encontrar, eu terei como dados o ΔS e o ΔT. Eu deverei ter esses dois dados. O ΔS eu ainda não tenho. Eu tenho só os 12 quilômetros aqui, falta o ΔS dessa segunda etapa, eu não tenho. Mas o ΔT eu tenho. ΔT é o instante final dessa corrida, dessa viagem, desse percurso, menos o instante inicial. Então o meu ΔT vai ser o instante final, não importando o que ele fez durante esses instantes, menos o instante inicial. Então o meu instante final, 11 horas e 30 minutos.
O meu instante inicial, 9 horas e 30 minutos. Então, quando eu fizer 11 horas e 30 minutos menos 9 horas e 30 minutos, vai dar um intervalo de tempo de 2 horas. Então, eu já tenho o meu intervalo de tempo da viagem. O que é que falta agora? Bom, agora só falta essa distânciazinha. Se você olhar direitinho, eu não tenho ainda essa distância da etapa que eu vou chamar aqui, ó, etapa 2. Da etapa 1 eu tenho a distância, 12 quilômetros. Da etapa 2 eu não tenho. Mas eu sei que na etapa 2 ele viajou com essa velocidade. E que gastou quanto nessa etapa 2? Bora lá. Na etapa 2 ele sai às 10h30. Sai às 10h30 e chega às 11h30. Ele começa a viagem da etapa 2 às 10h30 e chega às 11h30. Ou seja, nessa etapa 2 ele gastou aqui 1 hora viajando a 20 km por hora. César, não é 10 horas não? Não. Ele começa a viagem com essa velocidade às 10h30, porque ele diz que ele conversa durante meia hora. Tá bom? Então ele sai às 10h30. Tá, vamos para a etapa 2. Eu preciso do ΔS da etapa 2. Então, ó, eu vou pegar só a etapa 2, velocidade da etapa 2. Vou dizer que vai ser o ΔS. O ΔS, perdão. Pelo ΔT da etapa 2. A velocidade da etapa 2 foi 20 km por hora. O ΔS da etapa 2 não tenho, mas o ΔT da etapa 2 eu tenho. Vou repetir. Na etapa 2, que ele viajou sempre a 20 km por hora, está bem explícito aqui, ele viajou saindo às 10h30, chegando às 11h30. Ou seja, gastou quanto? 1 hora. Então, na etapa 2, ele gasta exatamente 1 hora. Então, eu vou colocar aqui 1 hora. Então, na etapa 2, eu tenho um ΔS de 20 km. 20 km. Acabou, cara. Acabou a questão. Sabe por quê? Porque eu vou agora poder encontrar a minha velocidade média total, que vai ser o meu ΔS total, pelo meu ΔT total. O ΔS total qual foi? Vamos lá. O ΔS total foi 12 na primeira etapa. Depois na segunda etapa 20. Então vai ser 12 mais 20. E o ΔT? O ΔT nós já tínhamos encontrado que é exatamente 2 horas. Então eu tenho 32 por 2. Uma velocidade média de 16 km por hora. Velocidade média de 16 km por hora. Tranquilo? Entendeu direitinho essa questão? Beleza, então a gente se fala na próxima aula, na aula de número 5. Se você gostou desse vídeo, você dá o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, porque como eu posto aula sempre, toda vez que a nova aula aparecer do curso de Física Básica, você vai ser avisado, tá bom? Aquele abraço, tchau, tchau, até a próxima.